Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que bom que nós podemos estar reunidos novamente nesta manhã para estudarmos juntos um pouco mais da palavra do Senhor. No último domingo, nós trabalhamos a aula de número 6, que ela teve como tema, e se os irmãos se recordarem, nós estamos trabalhando neste período, tanto o Júlio quanto eu, com temas a respeito dos 2 livros de crônicas que nós estaremos estudando. E na aula passada, então, nós trabalhamos o tema, o culto, a música e a adoração. E aí nos reportamos, então, ao capítulo 13, quando Davi começa ou inicia o processo para trazer a arca da aliança de Obed-Edom até o templo em Jerusalém. E aí trabalhamos o capítulo 15, quando nós destacamos a questão da forma como Davi se preparou o povo, santificando, fazendo jejum, orações, para que o culto ele pudesse ser um culto de alegria, de presença de Deus viva no meio do povo, né? E aí trazendo a música para dentro do templo, para que o povo, através dos levitas, pudessem adorar ao Senhor na sua santidade. E aí nós vemos a questão da adoração também, né, destacada neste capítulo, e que vai dando continuidade daí até o final do livro de 1 Crônicas. E aí a gente vai estudando parte a parte para isso. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a aula 7, e o tema desta aula é Canção de Louvor ao Senhor. E nós vamos destacar de todos os versículos de 8 a 22, e depois até o versículo 33, nós vamos ler algumas partes destes versículos aí, para a gente entender o contexto e o que está acontecendo naquele momento então. E aí neste capítulo nós vamos ver, meus irmãos e irmãs, que uma das contribuições mais importantes de Davi à vida de Israel foi a questão de uma renovação ou uma renovada ênfase da questão da adoração ao Senhor, né? O texto de 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 8 a 36, escrito na ocasião da vinda da Arca da Aliança para Jerusalém, ele consiste então numa canção de celebração ao Senhor, ou seja, uma verdadeira catequese de formação espiritual. E aí nós vamos destacando então esses versículos para a gente entender bem o que está acontecendo aqui. Primeiramente, o versículo 8 até o versículo 22, ele começa assim, eu vou ler o 7 primeiro, né? Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. E aí ele começa esta verdadeira parte de adoração ao Senhor. E o versículo 8 diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Nós vamos ver que anteriormente nos versículos 7 a 11, destaca uma forte indicação de que o próprio Davi, ele compôs esses salmos aí que nós vamos citar daqui para frente. As habilidades musicais dele se comprovaram, né? Está lá em 2 Samuel, capítulo 22, o versículo 1, né? E aí, se você olhar o cabeçalho, você vai ver que é o mesmo cabeçalho dos Salmos 3 até o 9. Não é? E esse salmo, então, ele consiste em 3 diferentes partes, e a gente vai destacar aqui nesta aula. Cada uma delas, ela se correlaciona com parte de outro salmo, como nós vamos ver a seguir. Então, 1 Crônicas, capítulo 16, os versículos 8 a 22, ele está correlacionado com o Salmo número 105, dos versículos 1 a 5. Vamos ler, então, os versículos 8 até o versículo 15.
Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. E aí o Salmo número 105, nós vamos ver que ele inicia dessa forma. Versículo 1: Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. E aí ele vai relatando praticamente tudo que nós lemos aqui em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 8 até o 22. Não é? Aí nós vamos ver uma outra relação que está em 1 Crônicas, versículos 23 a 33, com o Salmo 96, os versículos 1 a 13. E eu vou ler só o versículo 23 de 1 Crônicas 16. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. E se nós formos lá no Salmo número 96, versículos 13, nós vamos ver que está muito interligado esta mesma palavra de Crônicas com a palavra que está em Salmos. E por último, então, 1 Crônicas, o capítulo 16, os versículos 34 e 35, com o Salmo número 106, o versículo 1 e o versículo 47 e 48. E eu vou ler então para vocês o versículo 1, e aí depois eu peço que os irmãos e irmãs leiam em casa todas essas referências para que vocês possam entender realmente o contexto todo, porque neste momento, como nós temos um tempo pequeno, nós estamos trabalhando nas entrelinhas. E o versículo 1 diz assim: Aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí então nós vamos ver, né, esse registro. E aí nós vemos que, sem dúvida, o cronista ele extraiu o quê? Esse texto desses salmos que nós citamos agora, pois são quase literalmente idênticos. Aliás, quando foi escrito o livro de Crônicas, já estava completa a coleção dos 150 salmos. E aí nós vamos estudando o texto, nós vamos vendo as particularidades aqui descritas, né? Nós vemos, né, que Davi e o seu povo, eles cantam o que? A grandeza e as maravilhas de Deus, né? Na tentativa de levar o povo a reconhecer a Deus e o seu poder, Davi ele vai usar verbos como deem graças, cantem, busquem, lembrem-se. Então esse salmo que Davi escreveu, ele foi dado então neste momento a Asaf, para ser utilizado nos cultos públicos, não é? E aí, se a gente olhar o enunciado em cima, em muitos deles nós vamos ver cântico de Davi ao corista, né? Ou a Asaf, que era aquele responsável então por dirigir primeiramente os levitas, né? E aí na continuidade nós vamos ver alguns versículos, ali do versículo 12, ele vai destacar, né? Lembrai-vos das maravilhas que fez, né? Ou das maravilhas que Deus tem feito. Então Davi, ele apela para que a nação ela pudesse refletir sobre a fidelidade de Deus manifesta na história da nação. O Senhor que se revelara no passado era o mesmo de quem a nação unificada podia depender nos anos seguintes. Os versículos 13 e 14, eles vão tratar então, e Deus vai falar a respeito dos servos, aqueles servos eleitos. E aí essas palavras refletem o quê? O papel de Israel como nação eleita, chamada por Deus para servir-lhe como reino sacerdotal e como povo
santo. Isso está destacado lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Davi, então, era ciente da importância do chamado de Israel por Deus e da sua responsabilidade como líder daquela nação privilegiada. O seguinte versículo, que segue aí, o versículo 15, Deus, ele trata, e Davi fala a respeito da aliança, o instrumento que ligava Deus a Israel legal e formalmente era o quê? Era um concerto, ela era a aliança. E neste momento, Davi está se referindo à primeira aliança que Deus fez com Abraão. E aí Deus diz assim: essa aliança será feita com você para 1000 gerações. Então vocês vejam no caminhar aí das nações, da terra, onde é que nós estamos inseridos, E este então era um pacto entre duas partes, A parte superior, Deus, e a parte inferior, o seu povo, e nós neste contexto também, E essas duas partes, elas faziam o quê? Um juramento de lealdade e compromisso mútuos com Deus, O versículo 19, Davi vai tratando e falando com o povo, e ele relaciona e menciona a questão de um pequeno povo, um pequeno número. E aí neste momento ele está se referindo à questão da época dos patriarcas, quando Jacó foi ao Egito, e aí nós já estudamos isso mais de uma vez, e já vimos isso mais de uma vez, que toda a família naquele período, está lá em Gênesis 46, 27, somavam 70 pessoas, Muito bem. Então nós temos que estar cientes daquilo que Deus pode fazer, e daquilo que Deus pode ser para nós, E aí o Salmo 105, versículo 1 a 15, eu já li agora o primeiro versículo e vamos repetir novamente. Davi, ele está o quê? Convocando todo o povo para que pudesse celebrar as maravilhas do Senhor, bem como o seu santo nome. O salmista ressalta não somente a alegria na adoração, mas também a condução divina na história, como uma forte ênfase no poder e na fidelidade de Deus, numa espécie de contraponto ao fracasso do povo, que foi a questão do exílio, e nós já tratamos isso, que foram divididas em 3 partes. Muito bem. E aí, os versículos 23 até o 33, nós vamos ver que Davi, ele menciona aquilo que Deus realizou, E nós já lemos então o primeiro versículo do Salmo 96. Então no texto de 1 Crônicas, como no Salmo 96, os versículos 1 a 13, Davi então ressalta a questão da soberania universal de Deus. Então, com um eloquente apelo às nações para que elas reconheçam que só o Senhor é Deus, Davi encoraja o povo a cantar ou a anunciar as grandezas de Deus e o seu domínio sobre toda a terra, razão porque todas as nações devem tremer diante dele. E aí o versículo 26, ele narra o seguinte: porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. E aí o versículo 25, 26 e até o 32, ele trata então de que Deus é mais tremendo do que todos os deuses, Isso não admite então a possibilidade de haver outros deuses reais. Refere-se aos vários deles, aquele panteão de deuses, que os pagãos criam. Os gentios podiam temer qualquer deus inexistente, mas o Deus vivo devia ser temido acima de qualquer outro Deus, pois o Senhor é vivo e é aquele a quem deve prestar contas. Os versículos 26 a 30
Davi vai narrando e tratando com o povo a respeito da questão das vaidades. E nesse contexto, então, o poeta põe as coisas em seus devidos lugares e mostra o quão tolo é alguém temer deuses que são produtos manufaturados, ou seja, advindos da criação humana. E aí, fechando então esses versículos de 23 a 30, né, Davi então faz o louvor a Deus pelo que ele é. A expressão que Davi expressa ao Deus poderoso por ele ter lhe dado a oportunidade de poder adorá-lo em Jerusalém é a razão deste cântico de louvor. E aí o tema de 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 23 a 33, é a questão da glória do Deus verdadeiro, né? E aqui, nesses versículos, nós temos um resumo de quem é Deus. E o texto diz assim: porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: reina o Senhor. Ruja o mar a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há. Versículo 33. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra. E aí nós vemos destacado aqui, no versículos 25 a 26, que Deus, ele é único e verdadeiro. No versículo 26 ainda, Deus é o Criador de todas as coisas. No versículo 23, ele fala que Deus é o Deus da nossa salvação. No 24, ele é o Senhor da história. No versículo 27, ele destaca que Deus é fonte da força e da alegria. No 27, que deve ser adorado na beleza da sua santidade. E o versículo 23, que ele virá julgar a terra. E aí, para que a gente possa encerrar, eu li no versículo 23, e vocês devem ler novamente, né, para entenderem o contexto todo. O versículo 33 diz assim: jubilarão as árvores, não é? E o que quer dizer isso, não é? Essa é uma figura de linguagem chamada de personificação, não é? Em que características humanas atribuídas a coisas inanimadas. E ela foi empregada então para indicar que toda a criação ela foi negativamente afetada pela queda da humanidade. E que somente após o homem ser redimido poderá ser restaurada a perfeição e, portanto, verdadeiramente ter júbilo. E aí ele encerra dizendo que o Senhor venha julgar a terra, né? E essa consumação então da história fará toda a criação explodir em adoração. E é o que a gente viu então nas entrelinhas aqui, a questão da canção ao louvor ao Senhor. Estaremos juntos no próximo domingo estudando a aula número 8, dando continuidade então ao estudo de 1 Crônicas. Eu desejo aos irmãos e às irmãs uma semana abençoada na presença do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus esteja permeando o meu e o seu coração, para que nós possamos viver em paz, alegria, louvando, entoando cânticos ao louvor e vivendo uma verdadeira adoração diante desse nosso grande Deus. Amém? Até lá, meus irmãos e minhas irmãs.